O assunto de hoje, então, realmente é sobre finanças, mas é da nossa planta aqui do Jardim da Vida, prosperidade financeira. É diferente de ser um ser ganancioso. É diferente de simplesmente pensar em dinheiro, pensar e pensar e olhar só para dinheiro. É viver de uma forma próspera. Além da prosperidade financeira aqui, é claro que dentro do relacionamento a gente também pode ser próspero, viver em abundância. Hoje mesmo ainda comentava com uma cliente que quantas vezes de casais chegar aqui para a terapia de casal e me dizerem assim: Valcir, não sei o que aconteceu no nosso casamento. Nós nunca brigávamos, era muito raro ter uma briga, uma discussão. E chegou aonde chegou. A gente não sente mais nada um pelo outro. E quando a gente vai avaliar e identificar o que houve, utilizando lá como base as 3 plantas do jardim relacional, a gente que percebe que sim, de um lado não havia brigas, mas por outro também não viviam em abundância. Faltava aquele beijo, aquele abraço. Não tinha brigas, mas também não tinha o viver em abundância. E é claro que acaba. Não é só as brigas que fazem um casal terminar. É o viver na mediocridade também faz um relacionamento acabar. Nosso foco hoje, voltando aqui para a prosperidade financeira. Mente pobre, mente rica, mindset fixo, mindset de crescimento, são vários nomes dados a tudo isso. Uma mente próspera. E as crenças limitantes, toda aquela fala que dinheiro não dá em árvores, que dinheiro não traz felicidade, que um rico tem dificuldades para entrar no reino dos céus, que o rico é rico porque rouba. Todas essas frases são frases que eu mesmo ouvi quando eu era criança e ainda ouço muito aqui quando nós trabalhamos com mentoria na área financeira, na gestão financeira e a mentalidade próspera, certo? Muito do que nós fazemos aqui, na maioria das vezes, não é ensinar ninguém a ficar rico, milionário, não é o meu papel. Não me identifico com isso até então. O meu papel é trabalhar a mente de acordo com quem me busca para fazer isso, uma mentalidade próspera. Isso não é indiferente se a pessoa ou a família em si tem uma receita de 3 mil reais ou de 10 mil reais. Quantas vezes a gente se deparar com famílias que têm uma receita de 2 salários mínimos e consegue fazer a gestão e que vivem em paz com relação ao dinheiro, que tem uma mente próspera. E como também algumas famílias com mais de 10 salários mínimos e que é uma escassez total. Será que se a gente pagar as contas vai sobrar um pouquinho? Tudo muito apertado, mas não no sentido de ser apertado, porque a maioria de nós, das famílias brasileiras, vivem nesse sentido, de um mês para o outro e vamos vivendo, ou melhor, sobrevivendo. Mas a questão é estar numa mentalidade fixa ou numa mentalidade de crescimento? Uma mentalidade de sofrimento ou numa mentalidade que gera paz, que gera tranquilidade, que gera uma segurança familiar, indiferente do quanto está gerindo, certo? Aquele pai que, mesmo tendo só um pouquinho, que talvez está ali com um salário mínimo, 2 salários mínimos na família, o filho chega e bate na perna: pai, eu quero comprar isso. E o pai olha e pensa: nossa, mas não vai dar, não tem jeito. E ele diz para o filho: filho, eu sinto muito, no momento isso não está planejado para nós comprar. Vamos aguardar um pouco, vou conversar com a sua mãe, a gente vai ver se vai ser possível agora ou não no momento, mas talvez a gente planeje pela frente, daqui a pouco tem uma outra coisa aí, que um outro objeto ou um alimento que é mais necessário do que isso. Vamos ver, vamos dar uma olhada juntos aí para ver o que a gente consegue fazer. Quando a gente está em sã consciência, com uma mentalidade de prosperidade, é assim que nós vamos falar com os nossos filhos. Agora, quando a gente está irritado, quando a gente tem uma mentalidade mais fechada com relação, eu vou dizer que é uma mentalidade fixa com relação a ser próspero, o que nós vamos dizer para o filho? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E vamos repetir tantas vezes isso, que o filho vai crescer e quando ele olhar
passar numa concessionária, ele olhar para um carro do ano, para um carro esportivo que ele deseja, que ele sonha, ele dá uma olhadinha, ele se empolga e ele pensa, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou ser funcionário, eu vou ser empresário, enfim, vou crescer e vou conseguir comprar esse carro. Lá no fundo da mente vem uma voz muito forte dizendo, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E é a voz de quem? A voz do pai, é a voz da mãe. Tem muita força na nossa fala de pais. Por quê? Dentro de casa, nossos avós já nos diz para os netos, ouça teu pai e tua mãe que eles estão falando a verdade. E realmente, na maioria das vezes, falam a verdade. Mas também tem umas mentiras que vêm junto, certo? E aí fica que tudo é verdade, certo? Nós vamos para a igreja diz que os pais falam a verdade e é para ouvir os pais. Então a mente lá atrás vai acreditando que realmente a maior verdade é dos pais. Nós vamos para a escola também diz o mesmo. E assim segue, vamos programando a nossa mente. Vamos programando. Programações boas, outras nem tanto. Então, lá atrás nós já começamos cheios de crenças limitantes e aí passamos a usar essas crenças limitantes, consciente ou não, e vamos vivendo também num padrão de escassez, né? Que pode faltar alguma coisa, que será que vai ter, será que não vai ter, e batemos nessa tecla o tempo todo. E aí entra a lei da atração também, para quem acredita nisso, quem estuda isso mais a fundo, que a gente atrai, não atrai, seja bom ou ruim, enfim, tudo isso vem para nossas vidas, né? Então, um dos passos aqui é nós identificarmos quais são as crenças limitantes que estão dentro de mim, dentro de você, e trabalhar elas, porque geralmente elas estão ocultas, inclusive, né? Como nossos pais faziam a gestão financeira deles lá, ou ainda fazem? Eles são referência em gestão financeira? Eles são referência em mentalidade próspera? Ou não? Como eles organizam tudo isso? Como eles pensam sobre esta planta aqui? Eu não vou fazer mais, não vale a pena me esforçar, porque e se eu morrer amanhã? Tá, e se não morrer? Né? Vai passar a vida toda dizendo, e se eu morrer amanhã? Um dia você vai acertar, não tenho dúvida disso. Um dia vai chegar lá e realmente vai acontecer. É uma das maiores certezas que nós temos na vida. Mas se a gente pensar assim, a gente não faz muita coisa não, né? Então são todas crenças limitantes. Com o passar aqui desse momento, nós vamos estar trocando e passando algumas informações de como ir revertendo essas crenças, trocar essas frases da nossa mente, ir para a prática, praticar isso, enfim, para que a nossa planta aqui do nosso canteiro da prosperidade financeira, ele se torne bonito, com flores, bem cuidado, bem podado, grande, próspero, realmente próspero, ok? Toda uma estrutura que nós já utilizamos há anos. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente começou a usar estrutura semelhante a essa, fomos aperfeiçoando até hoje e continua em aperfeiçoamento desde os primeiros dias que a gente casou, isso lá 20 anos antes desse momento, né? Esses tempos eu ainda estava pensando, será que a gente ainda tem as folhas que a gente anotava todas as finanças lá, que a gente começou a planejar os nossos meses lá naquele tempo? E eu não encontrei mais, acho que a gente deu um fim nisso. Mas nós começamos dessa forma, né? Assim que você identificar que você pensa ou fala crenças limitantes, ou que você apenas tem sensações, que você olha para algo e já sente assim, não, eu não sou merecedor disso, isso não é para mim. Por que ter uma televisão maior? Por que ter um carro maior? Por que ter todo um esforço para organizar as finanças? Por que ter registro de entrada e saída? Tudo isso vai te levando a fazer uma má gestão financeira. E isso não é bom. Não tenho visto como bom por onde a gente tem andado e pelo que eu tenho visto em treinamentos, em palestras, aqui com os clientes, enfim, não traz resultado positivo. Então, a partir do momento que você reconhece isso em você, que isso existe em você, o importante é passar a alterar isso dentro da sua mente.
é mudar isso, né? Ah, eu não gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. O dinheiro circula livremente em minha vida e em abundância. São frases nesse sentido que você começa a repetir todos os dias, não é repetir uma única vez, não. Um dos processos mentais de reprogramação mental, ou programação mental, como queira chamar, é repetição. Repetição. Até virar um hábito. Até que se torne padrão, que se torne uma verdade para você isso. E um outro modelo de gravar na mente é por impacto. Um acidente, ele fica muito bem gravado na mente, porque é impacto. Um momento muito alegre fica gravado, porque é impacto, né? Porque chama muita atenção, concentra todas as emoções naquele momento. Então aqui nós utilizamos a repetição. Precisa repetir frases e frases e frases para ir reprogramando isso e também passar a vivenciá-las, né? Nós chamamos de termostato financeiro. Termostato financeiro, imagine que é como o ar-condicionado. Você regula o ar-condicionado para 20 graus. Ele tem um ranger para se ligar e se desligar automaticamente. Talvez ele chegue a 20, e quando ele percebe que a temperatura no ambiente chegou a 22, ele vai se desligar e esperar que a temperatura desça até 20. Mas vai descer até 18, porque é um ranger de 18 a 22 e você regulou para 20. Quando chegar em 18, ele vai se ligar e vai chegar lá nos 20, vai passar um pouquinho, vai chegar nos 22, ele vai se desligar e vai buscar ali manter nos 20. Então, qual é o seu programa financeiro? O que está rodando em você? E o que determina isso? Na parte de baixo aqui do termostato financeiro, nós temos o sistema de crenças. As crenças limitantes é o que nos puxa para baixo. Nos puxa. Quanto mais crenças limitantes aqui, mais ele vai ficar se desligando para descer a temperatura. E na parte de cima, o que nos regula aqui? É o merecimento. Nós se sentir merecedores. Eu mereço tomar um café melhor, eu mereço uma TV maior, eu mereço um estofado melhor, eu mereço uma casa maior, eu mereço um salário maior. Por que não? Eu mereço um emprego melhor. Por que não? Quem te disse que você não merece um emprego melhor? Quem te disse que você não tem potencial para um emprego melhor? Quem te disse que você não pode mudar de empresa para crescer? Quem te disse? Por que não? Pessoal, só enfatizando a importância de se perceber com as crenças limitantes, identificá-las uma a uma, e isso talvez vai a vida toda. A gente passa 20 anos depois que está treinando isso e ainda identifica mais uma, de tão complexo e profundo que isso é. E assim que identificá-las uma a uma e for identificando, buscar reverter isso, realmente criar frases opostas para que você crie um novo padrão mental com relação à prosperidade, né? Se sentir próspero. Então, você vai estar trabalhando o teu termostato financeiro aqui para ir alterando suas crenças, vai ficar menos peso aqui para diminuir a temperatura. E a sua temperatura pode ir subindo. Mas se você não trabalhar o merecimento, ela chega lá num ponto e ela vai se desligar e vai voltar de novo. Imagine que você trabalha aí com 5 mil na família todo mês e essa está regulada para 5 mil. Mas quem disse que você não pode fazer mais? Quem disse que você não pode fritar uns pastéis no final de semana ou numa hora de folga e vender para os vizinhos? Por que não? Teve um tempo que teve um velhinho, ele ia pescar. E ele pescava com frequência. Mas algo começou a chamar a atenção de quem estava próximo dele. Ele pescava peixes grandes. Quando chegava no barco dele, o peixe grande, ele tirava do anzol e soltava o peixe grande de volta. Pescava um peixe pequeno, vinha para o barco e ele deixava dentro do barco, lá numa bacia, num balde, e levava para casa os peixes pequenos. Sendo que para quem é da pesca, geralmente é ao contrário. Os peixes pequenos se devolvem para eles crescerem, procriarem, enfim, e os grandes levam para casa. Até que um dia um rapaz, um menino lá muito curioso, ele se sentia incomodado com aquele senhor, aquele velhinho, tão experiente,
fazer daquela forma. E ele foi até o velhinho e perguntou, mas por que o senhor faz isso? Por que devolve os peixes grandes? Todos nós fazemos ao contrário. Por que você faz isso? E ele disse, é porque lá em casa a frigideira é pequena. Então levando os peixes pequenos dá bem certinho. Cada um com o seu rolê, cada um com o seu caminho. Gente, por que não trocar a frigideira? Se os peixes grandes estavam vindo até ele, é porque ele merece os peixes grandes. Por que não? Por que não? Por que não trocar a frigideira? E quantos momentos do nosso dia a dia, da nossa vida, que talvez a gente só está olhando para a nossa frigideira pequena. Ah, não pode vir um carro maior porque não vai couber na garagem que a gente tem. Troca a garagem, aumenta a garagem, derruba a garagem, constrói outra garagem. Mas receba o carro maior. Né? Então nossa mente ela é tão fácil de ser programada, tanto para coisas boas quanto para ruins, ou para pequenas ou maiores, que a gente olha para aquilo e se acostuma a estar daquela forma. E às vezes não precisa muitos dias para isso. E aí vivemos numa mentalidade fixa, num mindset fixo. Não existe, nesse caso, um mindset de crescimento. E vamos aceitando o como é. Uma mentalidade próspera. É bem diferente. Indiferente do quanto você tem. Um mendigo pode ter uma mentalidade próspera. Um bilionário, de repente, não tem uma mentalidade tão próspera. E assim, a nossa vida financeira, a nossa prosperidade, que deve ser uma prosperidade, que deve ser uma planta grande, com flores, com frutos, fica pequena. Não cresce o tanto quanto poderia crescer. Uma mentalidade próspera atrai mais valores. Dinheiro gosta de quem gosta de dinheiro. Dinheiro gosta de planejamento. Lembro-me lá então, logo que nós casamos, aonde nós começamos a anotar as nossas finanças, as entradas e as saídas, em um caderno. Nós não tínhamos computador naquele tempo, isso há 20, 21 anos antes desse momento, e começamos a anotar desta forma, eu e a Dani. Então, num casal, se os dois alimentarem uma planilha, uma folha ou um aplicativo, vai virar bagunça. Devem eleger um do casal para fazer a alimentação do sistema, para fazer as anotações, e o outro traz as informações também. Mas os dois precisam acompanhar, fazer reuniões durante todo um período, pelo menos 2 vezes por mês, para gerir as finanças. E lá naquele tempo nós começamos a anotar no papel. Mas nós começamos a fazer mês a mês. Ah, esse mês vai entrar tanto. Naquele tempo a gente recebia um salário mínimo de cada um, dava R$186, R$187 cada um. Né? Nós pagando o aluguel e anotando lá as entradas e as saídas. Lembro-me muito bem que a gente podia comprar um pacote de leite na semana. E quando acabasse aquele pacote de leite, naquela semana não dava mais para comprar leite. Não tinha como comprar. Né? Estava fora do planejado. O planejado era um único litro de leite. Por quê? Porque o nosso objetivo da prosperidade aqui era ficar juntos, começar a fazer faculdade, de preferência os dois, e foi o que fizemos. Aí comprar casa, um carro, ter filho, tudo muito próximo isso, e aí seguir em frente e abrir nossos próprios negócios. Né? Isso pensando lá desde lá de trás. Passou-se alguns meses, acabamos percebendo que, nossa, mas a gente só está vendo um mês, a gente só está olhando para um mês, e o mês que vem, e no outro mês, se a gente quer comprar algo e parcelar em 3 vezes, temos dinheiro em caixa ou não temos? Aí começamos a planejar mais um mês para frente. Ah não, o mês que vem a gente já sabe que o nosso salário vai ser tanto. No próximo mês também.
E aí nós fomos aumentando isso. E as nossas despesas, tem as fixas, tem as variáveis, tem as imprevistas, e fomos ampliando isso. E o nosso caderno de anotações, em alguns meses, já tinha virado em um planejamento de várias folhas, com 6 meses pela frente, se não me falha a memória. E depois de um tempo, já tinha se transformado em 1 ano pela frente. Mas quando foi se transformando em 1 ano pela frente de planejamento, é você olhar hoje aqui para as suas anotações, virar as folhas e perceber que lá na frente já tem uma previsão de receita e previsões de saída, né, de valor, e que vai sobrar tanto, certo? Aí naquele tempo eu comecei a fazer faculdade, enfim, e precisava fazer muitos trabalhos, era na área de informática, depois eu tranquei o curso que vi que não era aquilo para mim, e migrei tudo para a parte de administração, gestão de pessoas, e depois foi para a parte mental, e assim seguimos até hoje. Mas lá atrás, naquele tempo, como era informática, então precisava muitos trabalhos, programação, era ciência da computação, e eu não tinha um computador, e também não tinha como comprar. Aí, conversando com o pai, com a mãe, o pai, não, vamos ver, naquele tempo já era os valores do computador, hoje não é que hoje seja bem em conta, é que naquele tempo já era até mais difícil para se ter uma loja para vender computadores, né? E eu sei que era até feito uns consórcios, tinha que se reunir em 10, 12 pessoas para comprar 10, 12 computadores ao mesmo tempo, algo nesse sentido. E foi o que aconteceu, se reunimos em umas quantas pessoas e cada um comprou um, então ficou um pouco mais em conta o valor naquele tempo e foi possível parcelar em várias vezes. E esse parcelamento, quem assumiu as parcelas foi o pai, então ele deu o computador e aos pouquinhos ele foi pagando lá. E aí nós migramos do papel para a planilha de Excel. Aí facilitou. Fórmulas, enfim, gráficos. Aí, nossa, gostei muito. E aí, desde aquele tempo, nós fomos planejando e organizando as finanças, né, e buscando olhar com uma mentalidade próspera para a planilha de Excel, já com previsões ali anuais, enfim, isso e aquilo, né? E sempre alimentando o sistema e uma transparência para ambos do casal. Desde lá daquele tempo, dos meus 19 e 20 anos, que foi aonde eu comecei a olhar para as crenças limitantes. Né? Rico é rico porque rouba. Será? Comecei a questionar isso dentro de mim. E comecei a me aproximar um pouco mais de pessoas que tinham um certo poder aquisitivo maior. E percebi que muitas dessas famílias que eu fui me aproximando, mesmo assim contatos leves, não dava a impressão que elas estavam desviando alguma coisa, que estavam roubando de alguém, que estavam explorando. Não, muito pelo contrário. Muitas dessas famílias eu percebi que elas tinham condições de ajudar muitas pessoas e elas ajudavam, inclusive, na maioria dos casos, de forma silenciosa. Né? A mão direita não sabia o que a esquerda faz e tudo mais. Então, fui quebrando essa crença, né? Dinheiro não traz felicidade. Nossa, de repente um x-salada melhor, com uma melhor qualidade, um tamanho maior, aquilo me deixava feliz. Mas a troca que estava acontecendo lá, eu tinha que levar dinheiro para alguém me fornecer o x-salada. Então, fui vendo assim, não, mas dinheiro traz felicidade, né? Dinheiro altera o caráter das pessoas, né? As pessoas viram más. As pessoas destroem vidas a partir do momento que tem dinheiro. A pessoa, depois que teve dinheiro lá, se perdeu na vida. Também fui olhar isso de perto. E olho até hoje. E percebi que a maioria dessas pessoas, para não dizer todas assim fica muito pesado. A maioria dessas pessoas, gente, elas já eram assim antes. R$1.000 na mão delas ou 10.000, elas usavam de má fé do mesmo jeito. O caráter dela já estava corrompido. E é claro que quando chegou mais valor, isso ficou mais explícito, ficou mais ao vivo. Né? Mas elas já eram assim. Já estava dentro delas. Eu disse, então, peraí. Não é bem assim essa crença também. Que o dinheiro vai modificar tanto assim o caráter da pessoa e vai levar a pessoa a ser uma má pessoa, a agir de má fé. Né? Então, crença quebrada de certa forma. E assim fomos quebrando uma a uma e continuo nesse trabalho mental até hoje.
Quando me percebo num processo de escassez ou num processo de não merecimento, eu não mereço me hospedar num hotel melhor. Precisa ser naquele lá que não. Olha a crença limitante nisso. Tendo uma caminha para dormir, uma porta bem fechada que é segura ali, tá bom. Fiz experiência com relação a isso lá em 2010, 2011, né? Viajava muito para Joinville, passei 3 anos viajando para lá, todo mês estudando, e pegava um hotel mediano, né? Estava lá num hotel mediano. E teve um momento que, não, eu quero trabalhar merecimento. Olha o termostato, trabalhando merecimento. Eu lembro que na época, lá em 2010, 2011, eu saí de um hotel que eu pagava a diária lá, em torno de R$70, e fui para um hotel que naquele tempo era R$468 ou R$470. Então a diferença de nível de quarto, do que tinha dentro do quarto, enfim, e tudo mais. Foi só uma noite, mas valeu a pena. Aonde eu quero estar no futuro? Aquele quarto menorzinho ou aquele quarto maior? Eu quero estar naquele quarto maior. Né? Eu me senti muito mais feliz naquele quarto maior. Né? Ok? Então, fui quebrando crenças assim. Então, quebrando crenças é alterar o que está aqui dentro, sair de uma mentalidade fixa e para uma mentalidade de crescimento, né? Você pensar positivo, você pensar o oposto do que a crença te diz, te traz, e também trabalhar lá o teu merecimento, para você regular o teu termostato. E ir curtindo isso toda a jornada e ampliando. Isso não para, é um processo contínuo, é uma melhoria contínua, certo? É um processo assim, muito interessante. E também incluindo aí lei de atração, imaginação, pensamento, para que você atraia isso para você. Então, dinheiro também gosta de planejamento. Dinheiro gosta de monitoramento. Você planejar teus meses, teus anos. Numa linguagem internacional, nós falamos em planejar 20 anos pela frente. Aqui no Brasil, com a maioria das pessoas que eu tenho contato, inclusive em treinamento para eu ajudar as pessoas a cultivar esta planta, a passar informações, às vezes a gente fala em 5 anos, isso fica meio que pesado. Nossa, mas 5 anos na frente? Mas 5 anos passa rapidinho. Se hoje eu estou com 42 para 47, é um piscar de olhos. E quando vejo, já estou com 47. Né? O mesmo ocorre com você. Então, pelo menos numa gestão familiar, no mínimo, precisa ser visto com 1 ano à frente. Né? O planejamento de 1 ano, essas contas podem ser, as contas de despesas podem abrir isso, abrir por uma conta de utilidades, onde lá nessas utilidades você vai ter as contas de luz, de água, de telefone, de internet, de gás, enfim, e você sabe que nessa conta tem programado R$1.000, né, de despesa. Você pode abrir a conta lá de vestuário, que é onde vai as roupas, os calçados da família. Você pode abrir a conta de alimentos, e lá dentro da conta de alimentos você vai programar lá 2.000 de alimento por mês, 1.000 de alimento por mês, né? E você vai monitorar para que isso realmente aconteça. Também uma parte, 10% pelo menos, que seja imprevisto, porque pode ocorrer alguns imprevistos. Nem tudo a gente controla na vida, e nunca vamos conseguir controlar tudo, né? Já deixei de tentar ser Deus faz muito tempo, gente, muito tempo. Essa questão de controlar tudo, tentar controlar as outras pessoas. Ninguém é de ninguém, ninguém controla de ninguém, ninguém controla ninguém, né? Ninguém muda ninguém. É nesse sentido, né? O foco é em nós, na gente mesmo. O dinheiro gosta daí do monitoramento, que realmente seja o sistema, seja a planilha de Excel, seja o caderno, seja alimentado de forma correta. Transparência. Transparência está lá na base da mentalidade próspera. Que seja transparente isso. Se é o casal, que isso seja transparente entre o casal. Quantas famílias que a esposa não sabe o quanto o esposo ganha? Por quê? Por que será que não pode saber? Eu não sei. Talvez você saiba. Ou o esposo não sabe o quanto a esposa ganha. Falta de transparência. Altera alguns registros. Já vi isso acontecendo quando a gente abriu casais aqui para olhar o financeiro. Casais aí com mais de 2, 3 mil de diferença e não sabe para onde vai o dinheiro.
E talvez até hoje a gente não descobriu para onde foi, porque daí ninguém quer contar, né? Problema no relacionamento. Dinheiro então gosta de monitoramento também, e transparência sim é um dos pilares aí para a prosperidade financeira, para se sentir próspero. Lá das planilhas de Excel, nós saímos das planilhas de Excel, deve fazer aí uns 2 ou 3 anos, e fomos para aplicativo. Hoje aí na parte de celulares aí, né? Quantos aplicativos na área financeira que você pode fazer a gestão financeira da sua família de uma forma bem transparente, bem prática, pelo celular, onde a esposa pode ter o aplicativo lá, o mesmo, o esposo pode ter o mesmo aplicativo, e fica transparente a nível online, em tempo real, a todo momento. Foi no mercado, foi R$50, já para antes de ir no estacionamento, antes de ir para casa, já digita lá R$50, já confere lá o quanto estava programado, quanto que estava planejado, está acima, está abaixo, para ir controlando isso, monitorando isso, né? Entradas, quanto que é para entrar para a família, vai sobrar algo, e nos próximos meses como isso está, dentro de um ano como isso está. Isso ficou muito prático de se fazer, e tudo vira hábito, né? Se a gente começar a fazer nas primeiras vezes assim, às vezes dá uns atrapalhos, mas dentro de algumas semanas ou no máximo um mês, isso já vai estar se transformando em um hábito. E depois que passa de 3, 4 meses, aí sim, aí vira em hábito. E fica gostoso de fazer isso, de acompanhar, fica transparente, ninguém precisa ficar duvidando de ninguém. Então isso também fortalece lá o Jardim Casais Elegantes lá, né? O canteiro do casal lá também. Bom, então percebam assim que são vários pontos para a gente trabalhar e transformar nossa mente de uma forma próspera, né? Ter uma mente próspera, indiferente de quanto a gente ganha, certo? Caso contrário, nós vamos estar operando sim numa mentalidade fixa. Se a gente usa essas crenças limitantes com frequências, eu citei aqui alguns exemplos, talvez você aí tenha tantos outros exemplos de mentalidade fixa, de frases, de crenças negativas com relação ao dinheiro. Dinheiro é sujo. Já ouvi isso, inclusive em processo de regressão, a gente já utilizou técnicas para ajustar isso, porque alguém da família tinha falado para a pessoa quando ela era criança que dinheiro era sujo. E daí agora quando é grande ela se sentia mal perto de dinheiro, né? É como se fosse assim, não, eu por mim dinheiro não precisa, pode ficar longe. Mas por outro lado sofria porque também queria comprar, ter mais posses, né? Adquirir mais algo para si, mas aí dinheiro não, né? Então fica meio contraditório isso, né? E aí a gente percebeu que lá a vovó tinha passado a informação que dinheiro era sujo. Provavelmente a vovó tinha motivos para pensar que dinheiro era sujo. Mas lá naquele tempo, hoje é um outro tempo, certo? Então, tudo que está aqui pode ser alterado sim. E essas crenças, vale a pena reconhecer elas, buscar meios para que se altere e que passe a sentir uma mentalidade próspera, né? O desenvolver do gostar do dinheiro em si e cultivar tudo isso. Anotar, monitorar, planejar, formar sonhos, né? Daqui até onde quer chegar. Tudo isso faz parte da estrutura da prosperidade financeira, de uma mentalidade próspera. Um outro ponto aqui bem interessante, gente, quando você vê alguém com um carro melhor, se você sentir assim um certo, nossa, mas por que um carro melhor, né? É rico, ou algo assim, meio que exclui, julga, e isso é trabalhar um processo de escassez, e isso é uma mentalidade fixa, né? Se você vê uma casa legal, uma casa chique, uma casa maior, você pode dizer assim, para mim também, olha que lindo isso, para mim também, né? Ou você pode dizer que Deus abençoe essas pessoas dessa casa, olha como que eles conseguiram construir isso, certo? É algo nesse sentido, é abençoar quem tem mais posses. E isso faz com que você também tenha um crescimento. Isso é trabalhar
no mindset de crescimento, né? É comprar uma frigideira maior para fritar os seus peixes maiores que chega até você. É como se fosse assim. Por que não? Né? Por que não uma vida mais próspera? Por que não? Seja com o que você tem ou com o que você pode construir. Quantas pessoas que eu tenho conhecido, e provavelmente você também conhece, e que é nítido, é visível que não usam todo o seu potencial. Que não usam, não se utilizam das possibilidades que chegam para si, para ter uma mentalidade mais próspera. Geralmente estão presas lá nas crenças limitantes, lá numa mentalidade fixa, certo? E isso realmente parece não ser bom. Então você tem várias possibilidades de alterar a sua mente para uma mente próspera. Todos os dias você tem isso. E você também tem várias ferramentas para planejar a sua finança pessoal, a sua finança familiar, a sua finança empresarial. Né? Geralmente em empresas se usa sistema, seja pequena ou grande. Ah, mas a minha empresa é pequenininha. Dá um jeito, coloca um sistema, alimenta esse sistema, olha com carinho para isso, entradas e saídas, e dentro de poucos meses você vai ver a diferença, você vai perceber para onde o seu dinheiro está indo, o como ele está circulando na sua empresa. Na sua família não é diferente não, família é uma empresa, isso mesmo, que também então tem várias ferramentas aí que você pode utilizar para você fazer essa gestão financeira, para você trabalhar de uma forma mais próspera dentro de casa, na família. Você pode utilizar sim um caderno, como já utilizamos lá atrás no passado. Você pode utilizar uma planilha de Excel, sim. Você pode utilizar um aplicativo de celular gratuito ou pago, sim. Pode. E que até que isso vire hábito, né? Agora veja quando a gente traz isso para a família. Nós estamos falando de crenças limitantes, de algo que nós fomos aprendendo lá atrás, seja na religião, seja na escola, seja com a família, principalmente nesses 3 lugares, né, lá de trás, com relação à prosperidade financeira. E nós estamos falando de alterar isso, de sair de uma mente fixa e ir para uma mente de crescimento. Agora imagine num casamento, aonde os dois trazem uma cultura diferente. De repente um traz assim aquela mentalidade próspera já. Por quê? Porque ele recebeu menos crenças limitantes lá atrás. Né? Ele já vem com uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento. E a outra pessoa não. Às vezes a outra pessoa lá vem de uma família assim, onde tem o alcoolismo, por exemplo. A pessoa vai lá, trabalha e usa o dinheiro para quê? Parte do dinheiro para beber. E vamos pensar que nesse alcoolismo é aquele alcoolismo que gera violência. Aí o homem da casa, ele chega em casa, ele usou o dinheiro da família, porque não é o dinheiro dele. Isso é ilusório. Uma vez que você está junto com uma outra pessoa, o dinheiro é nosso, né? É da família. Ele usou o dinheiro da família para usufruir lá da bebida. Chega em casa alcoolizado. Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele bebe. E ele chega em casa alcoolizado e bate em todo mundo, atropela todo mundo. Os filhos vão levar isso para dentro de si. Alguns talvez a mente consiga filtrar isso, outros não. E o que acontece? Quanto mais dinheiro se tem, papai mais bebe, mais ele bate em nós, mais ele atropela nós de casa, mais ele faz a mãe sofrer. Então, dinheiro é ruim. Dinheiro é problema. É melhor que a gente tenha menos dinheiro para ninguém precisar sair de casa. Ou melhor, é melhor que não tivesse nem um centavo, que de papai não ia beber. É assim que a mente entende. E fica tudo registrado. Então pense alguém chegando no relacionamento de um lado, dessa forma, uma mentalidade mais próspera, do outro uma mentalidade mais pesada já com relação ao financeiro. E aí estão os dois juntos. É mais um desafio que o casal precisa vencer juntos. Conseguir olhar para esse desequilíbrio que há e trabalhar essas crenças o quanto antes para reverter isso,
para deixar o que é dos pais lá atrás, constelação familiar pura nesse momento, né? Boa parte da nossa linguagem aqui, ela é sistêmica, né? Vem de constelação familiar. E deixar isso lá com os pais, com quem lhe é de direito, e perceber, para que a mente perceba que o problema não era o dinheiro lá que fazia o pai beber. O pai bebia, porque ele tinha outros problemas dentro de si, que sabendo lá o que é, que vem lá de trás também, lá da cachoeira anterior, lá dos pais dele talvez. Mas eram outros motivos, não era o financeiro. Não é o dinheiro que sai de dentro de casa com as perninhas lá nas notas, né, ou nas moedas, e vai lá no bar beber e volta para casa e faz bagunça. Não é. Não é isso, gente. É nós, pessoas, que fazemos bom uso ou mau uso do dinheiro. Né? Que temos uma mentalidade fixa ou uma mentalidade pobre. Que temos uma frigideira desse tamanho dentro de casa e nascemos com ela, crescemos com ela e vamos passar dessa vida para frente com essa mesma frigideira, né? Porque não olhamos com olhos de crescimento e percebemos que podemos trocar a frigideira e aí a gente pode usufruir dos peixes maiores. Volto a dizer, quem te disse que você não pode pegar um peixe maior? Quem te disse que você merece só os pequenos? Quem te disse? Por que não uma casa mais limpa, mais organizada, indiferente do tamanho da casa? Isso também está aqui dentro de ter uma mentalidade próspera. É indiferente do tamanho, é indiferente do montante financeiro que vem para você. Quando falamos em mentalidade próspera, não envolve montantes, não envolve a parte se você paga aluguel ou você tem uma casa própria. É como você faz tudo isso, é como você gere tudo isso. É como você pensa aqui dentro de você com relação a tudo isso. Eu sou pobre porque pago aluguel. Muitas pessoas que teriam condições de comprar uma casa optam por pagar aluguel. Por algum motivo, talvez por cálculos, enfim, por questões de investimentos, por poder comprar, para facilitar a compra de uma frigideira maior, inclusive. Mentalidade fixa, frigideira pequena. Mentalidade de crescimento, você olha para uma frigideira pequena e você percebe que você pode comprar uma frigideira maior. Que se chegar um peixe maior para você, você vai dar um jeito. E você vai sim comprar uma frigideira maior para você fritar aquele peixe. E isso é ilimitante, não tem limite para isso. Né? Olha que interessante. Mas o primeiro passo é começar lá atrás, olhar as crenças dentro de si, trabalhar elas, ir trabalhando, olhar para a gestão financeira, organizar isso, fazer com que isso não seja uma bagunça na sua vida. Isso não quer dizer que você não vai fazer empréstimo, não quer dizer que você não vai financiar algo, não quer dizer que você vai ficar devendo em algum momento, mas de uma forma organizada. É diferente do que ser uma bagunça, certo, gente? É diferente. Mentalidade fixa, bagunça. Fica parado, preso naquilo. Passa os anos e você continua preso nisso. E sofrendo. Se pelo menos estivesse feliz, contente, em paz, estaria tudo bem. Mas não, mentalidade fixa gera sofrimento em cada um dos canteiros do nosso jardim da vida. Gera sofrimento. Mentalidade de crescimento aumenta as possibilidades de gerar alegria, de gerar paz. De a pessoa se sentir, o jardineiro do jardim da vida se sentir mais satisfeito com o seu jardim. Mais um ponto importante aí. Eu acho que já passamos pelo menos aí uns 5 ou 6 pontos bem importantes. E chega mais um ainda. Eu tenho uma mente próspera. E daí? E agora? O que é que eu faço com isso? Eu gosto de dinheiro. Sinto o cheirinho de ouro circulando no ar aqui. Como eu gosto de dinheiro. Como eu gosto de um hotel bom. Né? Como eu gosto de um X gigantesco, da melhor qualidade, alimentação segura. Como eu gosto disso. Como eu gosto de viajar para um lugar bonito. Tudo isso envolve finanças, certo? Por quê? Porque nós fazemos dinheiro. Nós adultos, nós fazemos dinheiro.
Quem ganha dinheiro é mendigo e criança. Nós adultos fazemos dinheiro. Criança ganha dinheiro, ganha mesada, ganha dinheiro do avô, enfim. Mendigo também ganha dinheiro. Agora, nós adultos, nós temos que fazer dinheiro. É o que nos resta, fazer dinheiro. Mas aí eu tenho toda uma mentalidade, já, nossa, trabalhei, estudei, treinei, fiz um monte de treinamentos. Minha mente é perfeita para a prosperidade. Mas eu não sei aonde eu quero ir com isso. Eu estou perdido na vida. Eu não tenho propósito. O meu jardim da vida, tanto faz. Ele está aí. Mas eu não tenho propósito com relação a isso. Eu não tenho propósito com relação à vida. Eu estou aqui, estou assim hoje, mas aonde eu quero chegar? Estou nos meus 42 anos. Como eu quero chegar nos meus 45 anos? Em cada uma das plantas do meu jardim, cada um dos canteiros do meu jardim da vida. Como que está a prosperidade, o ser próspero dos meus 42 até os 45 anos? Se hoje minha frigideira é desse tamanho e eu consigo trazer um peixe desse tamanho para dentro de casa, aos 45 anos eu ainda quero estar com essa frigideira? Ah, tanto faz. Não tenho sonhos. Tanto faz. Pronto, se foi. O teu termostato financeiro ele vai ficar ali. Sobe a temperatura, você se sente um pouquinho mais quentinho. Acontece algumas coisas, inclusive aconteceu algo dentro de casa que queima um forno, precisa trocar. Aí o teu termostato financeiro aqui se desliga e baixa a temperatura. Você vai ficando sem o valor aqui que estava. E vai trazendo para baixo. Por quê? Você trabalha sem sonhos. Não tem sonhos, não tem aonde você quer chegar aqui. Você não aumenta a temperatura, continua lá em 20 graus. E aí você diz, não, tá bom assim. Se você diz que tá bom com 20 graus na sua temperatura de prosperidade financeira e você não sofre com isso, você está em paz. E eu conheço pessoas assim que realmente, ludicamente aqui falando, a temperatura está regulada para 20 graus e está tudo bem, está tudo bem. Sobra dinheiro até para emprestar para os vizinhos. E se sente em paz. Que mentalidade próspera é essa, né? Quantos de nós que se tem contas para pagar além do normal aí que a gente se perde de vez em quando? Nossa, até o sono se vai, né? 3 horas da manhã a gente lá com o olho dormindo, um olho fechado, o outro aberto pensando, e aí? E amanhã? Tá vencendo, o boleto tá chegando, né? Olha só. Se você se sente assim e está tudo bem, você está em paz com você mesmo, show, fantástico. Nossa, você atingiu uma mentalidade incrível. E volto a dizer, conheço pessoas assim. Está tudo bem. Está tudo bem. Agora, se você está ali com a sua temperatura ligada, programada para 20 graus, e você não se sente bem, vive reclamando e tal, isso e aquilo, se sente mal com aquilo, é porque algo não está funcionando legal. É porque você precisa realmente ver suas crenças limitantes lá, ou ver o teu merecimento aqui, se sentir mais merecedor. E sim, mesmo você tendo essa estrutura de crenças trabalhadas, o tanto quanto for possível, o merecimento aqui, eu mereço mais. Tá, mas merece o quê? Você fica o dia inteiro dizendo para o universo, eu mereço mais. Você fecha teus olhos e fica lá, eu mereço mais. Eu mereço, Senhor, aquele carro. Eu mereço aquela casa. Né? E aí você fica. E aí você não vai para o fazer. Lembram da frase? É no fazer que a mágica acontece. Aí você não vai para o fazer. Aí será que realmente vai chegar àquela casa? Um que outro ganha nas loterias da vida aí, né? Um que outro. E geralmente, por não ter uma mentalidade próspera, as estatísticas dizem que dentro de 5 a 7 anos, geralmente come tudo. Olha, sai pelos vãozinhos do dedo. É um valor líquido. Né? Ele escorrega pelos vãos dos dedos, né? Infelizmente, por não ter uma mentalidade próspera. O dinheiro não consegue ficar, certo? O peixe grande não consegue ficar porque a frigideira, para fritar ele, é desse tamanho. Aí precisa devolver ele para o mundo. É mais ou menos assim, certo? Então, mesmo tendo essas mentalidades, e você já se sentindo, não, mas eu estou falando coisas boas de dinheiro, enfim, e tudo mais, você precisa olhar para as 2 forças mentais. 2 forças incríveis que têm ajudado muitas pessoas, inclusive a mim mesmo, no decorrer da minha vida.
e utilizo ela com frequência, as duas forças mentais. Onde estou, aonde quero chegar. Propósito, metas, objetivos. Né? Onde estou, aonde quero chegar. Eu estou desta forma. Essas duas forças mentais você pode usar para os outros canteiros do jardim também. Não só para um canteiro. Né? Não só aqui para o canteiro da prosperidade. Você pode usar para os outros também. Onde estou, aonde quero chegar. Que frigideira que eu quero ter quando eu chegar aqui 2, 3 anos? Que corpo que eu quero ter quando eu fizer 45 anos? Né? Que carro eu quero ter quando eu chegar nos 45 anos? Que casa eu quero ter quando eu chegar nos 45 anos? Ou se você disser que você quer ter o mesmo salário e você se sentir bem com isso, legal, está tudo certo. Não é que esteja errado ou certo, mas é a questão de você se sentir bem, se sentir satisfeito, em equilíbrio no seu jardim da vida. Então eu enfatizo aqui que não é que esteja certo ou errado de um jeito ou do outro, da forma que você faz ou não faz, da forma que eu faço ou não faço, mas sim a gente se sentir satisfeito. Enfatizo, o mendigo da rua pode se sentir satisfeito. E isso é fato. E quem que pode dizer ao contrário? Talvez o resto do mundo, né? Mas ele não tem um teto. Mas ele não tem dinheiro para ir no médico. Ou algo assim. Ele fica pedindo comida. E se ele se sentir satisfeito com isso? É dele. Cada um com o seu rolê. O onde estou e aonde quero chegar. Talvez, na vida dele, naquele momento, ele está ali e ali quer ficar. Então está tudo bem. Certo? Cada um cuida do seu jardim. Isso mesmo. Pessoal, mentalidade próspera. Mentalidade próspera. Policiai aí os pensamentos, as frases negativas com relação a dinheiro. Essa é apenas uma parcelinha do que tem dentro da mente com relação a finanças, com relação à gestão, com relação à mentalidade próspera. É muito mais complexo, é muito mais profundo. Mas dessa forma aqui já é a base para a gente gerar transformações aqui dentro e automaticamente materializar isso na nossa vida. Trocar a frigideira, né? Receber mais do universo. O universo está aí. Se não vir para mim, vai ir para você. Está aí, está acontecendo nesse exato momento. De um jeito ou de outro, vai para um ou vai para o outro. Certo? Que legal isso, né? O universo podendo nos proporcionar isso. E aí cabe a cada um de nós ser realmente responsável pelo nosso jardim da vida e fazer bom uso do que nós temos. Seja do nosso relacionamento, seja do nosso emprego, da nossa empresa, seja do dinheiro que circula entre nós, que é uma moeda que circula entre nós, uma forma de organizar a sociedade, de compra e venda, de trocar alguma coisa que vem desde lá de outros tempos. Né? Fazer bom uso cabe a cada um de nós. Essa é a nossa obrigação, essa é o nosso dever, fazer bom uso. E lembrando sempre, né, que é no fazer que a mágica acontece.